O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Caríssimos, nós estamos em plena novena de Nossa Senhora Aparecida. Hoje à noite nós iremos rezar o quarto dia. E quando eu convoquei a paróquia para fazermos esta novena, a intenção que eu coloquei é que rezássemos pelas famílias da nossa paróquia. E de fato, rezar pelas famílias é uma necessidade constante. Rezar, duas intenções que nunca podemos deixar de rezar: pelos sacerdotes e pelas famílias. São aquilo que é mais atacado. E Nosso Senhor hoje, tanto no Evangelho como na primeira leitura que nós ouvimos, vai falar justamente sobre esta realidade do matrimônio, que é o início e o fundamento da família. E Nosso Senhor vai escandalizar os judeus, vai escandalizar os próprios discípulos, porque Nosso Senhor traz algo que parece que humanamente ser impossível. Nosso Senhor faz uma abolição do divórcio do Antigo Testamento. E Nosso Senhor vai justamente recapitular, lá em Gênesis, a primeira leitura que nós ouvimos, ele vai citar justamente o mesmo texto que nós ouvimos. E vai dizer: o que Deus quis não é isso. Deus tolerou a lei mosaica, mas desde o início, Deus os fez homem e mulher. E os dois serão uma só carne. E de onde vem essa ideia de uma só carne? Que não é poesia, mas que está no cerne da criação. Existe um detalhe que a gente não se dá conta: a mulher não foi feita do barro. Não sei se vocês já notaram isso. Do barro veio Adão. A mulher não foi feita do barro. A mulher foi feita de Adão. Deus arrancou um pedaço de Adão. E desse pedaço arrancado,
desse pedaço que falta, Deus fez Eva. Portanto, quando Adão se encontra com Eva, ele se completa. E ele diz: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele reconhece isso. E Adão já tinha percebido que no mundo que Deus criou, ele era ímpar. Deus chama lá toda a bicharada para Adão dar o nome, e Adão vê, tem o porco e tem a porca, tem o jacaré e a jacaroa, tem a vaca e o boi, tem a anta e o anto, tem o burro e a burra. Burra não, né? Tem o cavalo e a égua. E ele? Se ele fosse um boboca moderno, ele ia dizer: ah, tem uma chimpanzé ali, igualzinha. Mas não. Quando ele vê Eva, ele sente a sua própria carne. Ele sente, vamos dizer, aliviar a dor da sua costela. E quando acontece um matrimônio, isso acontece espiritualmente com aquelas duas pessoas. E eles se unem numa só carne. Portanto, nosso Senhor abole de uma vez por todas o divórcio. E isto é um escândalo. E nós sabemos, meus irmãos, que realmente este propósito de viver a vida toda a dois e dizer eu te amo para sempre até a morte para a mesma pessoa, sempre, realmente não é uma coisa simplesmente humana. Por isso que Deus nos dá um sacramento. Mas existe um desafio muito grande nisso, sim. Às vezes as pessoas têm dó dos padres, né? Ai, tadinho do padre, não casa. Coitadinho, hein? Sei não. Vira e mexe, alguém me manda um negócio lá no Instagram, coisa de católico. Aqui, padre, como é que é a vida de casado? Eu sei que quis. Mas brincadeiras à parte, sim, é uma luta, é uma batalha. Toda vocação é uma luta e uma batalha. E nesta luta e nesta batalha, sim, muitas vezes vem a ameaça do divórcio. Infelizmente. Por isso, a primeira coisa de hoje, pedir a Deus a graça para os casais que estão unidos, para que possam vencer as suas dificuldades. Para que os corações sejam curados, para que as infidelidades sejam curadas, porque isso é causa de muito divórcio. Rezar para que todas as tentações sejam afastadas das nossas famílias. Por isso nós estamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Mas nós também precisamos rezar por aquelas pessoas que infelizmente acabaram entrando nesta situação. Pessoas que muitas vezes lutaram pelo seu casamento, rezaram, fizeram o que estava ao alcance, mas por uma situação ou outra, acabou acontecendo o divórcio, e muitas vezes até contra a vontade de uma das partes.
Porque é verdade que hoje em dia tem gente doida, doidinho, que qualquer coisa se larga. Mas é verdade que na maioria dos casos dos divórcios, é um divórcio depois de muita luta, de muitas tentativas, de muito suor, de muita dor. E estas pessoas também precisam da nossa oração e do nosso apoio. E é verdade que, infelizmente, não é isso que a igreja deseja, mas a gente reconhece que, infelizmente, existem algumas situações que a separação corporal é o mal menor, infelizmente. Diz o catecismo no número 1649. Mas existem situações em que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível pelas mais diversas razões. O catecismo não vai citar nenhuma razão. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, quando a convivência começa a pôr em risco a vida de alguém, só um exemplo. Mas pode ter tantas outras situações particulares que levam a uma separação da coabitação. Nestes casos, a igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Existem certos casos que a igreja aceita. Por quê? Porque é o mal menor. Entre dois males, aquele negócio, se correr o bicho como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, o mal menor precisa ser escolhido. A igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Porém, os esposos não deixam de ser marido e mulher diante de Deus. Não são livres para contrair uma nova união. Nesta difícil situação, a melhor solução seria, se possível, a reconciliação, mas em alguns casos não é. A comunidade cristã é chamada a ajudar essas pessoas a viverem cristamente sua situação. Nós precisamos ajudar essas pessoas a viver esse drama de uma maneira cristã, e não atrapalhar e encher a cabeça da pessoa de doideira, de maluquices. Infelizmente, até alguns católicos aconselham muito mal as pessoas. Mas elas precisam ser ajudadas com o nosso apoio, com a nossa oração. Ajudar essas pessoas a viverem cristamente na fidelidade ao vínculo do seu casamento que continua indissolúvel. Ajudar essas pessoas a viver essa triste situação. E com a graça de Deus, quantas e quantas pessoas que conseguiram superar isso. Não era o que elas queriam, mas se colocaram diante de Deus, às vezes tem até uma parte que nem culpa tem. Então, também não é toda a separação que os dois ficam sem comungar. Não é isso. Dependendo da situação, tem uma pessoa que nem tem culpa de nada. Então, não está impedido de comungar. Desde que continue vivendo na castidade. Então, nós precisamos rezar e apoiar as pessoas. Nós cristãos precisamos nos unir mais. Quando nós conhecemos uma pessoa do nosso convívio, ajudemos, rezemos, encaminhemos para a igreja. Ajudemos essa pessoa a se dedicar a outra coisa, a fazer algo de bom, para que preencher seu coração.
Mas existe uma outra situação também que nós precisamos rezar e colocar nas mãos de Deus. Que é aquela situação daquelas pessoas que depois de uma separação estão numa nova união. Como nós já acabamos de ouvir, isso é uma situação objetivamente errada, porém, também aqui, nós precisamos ajudar essas pessoas. Porque veja, meus irmãos, existem pecados que são conhecidos de todo mundo, mas existem outros pecados que não são. E como disse Jesus, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E assim como nós estamos lutando contra os nossos pecados, muitas vezes também esses casais estão lutando diante de Deus para alcançar uma solução que muitas vezes não é fácil, porque cada circunstância é uma circunstância. Mas para essas pessoas, a primeira esperança é a oração. Rezar e pedir a Deus. Não entrar em desespero. Diz Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva. Não se afastar da comunidade. Mas padre, não posso comungar, não posso confessar. Sim, como tantas outras pessoas não deveriam comungar. Mas isso não te impede de ser cristão. Ainda és um membro, uma membra da igreja. Segunda coisa, não se acomodar na situação. Realmente pedir a Deus, ir ao encontro, buscar o que será que é possível fazer nesse caso. Como eu posso viver isso diante de Deus? Não se isolar, mas realmente buscar ajuda. E graças a Deus, muitas pessoas vêm buscar auxílio. E aí a gente vai encaminhar. Existem algumas coisas para terminar. Aqui eu vou falar muito por cima, porque cada situação é uma situação muito específica e não dá para a gente dar uma solução assim, né? Mas, por exemplo, às vezes, em alguns casos, aquela primeira união não deu certo, houve um divórcio, uma separação, porque tinha uma situação de nulidade. Ou seja, aquele casamento foi falso. Existe isso, sabia? Assim como se o padre não usar na consagração a matéria e a forma necessária para a consagração da Eucaristia, e a missa não ser válida, porque o padre fez errado, ou usou a fórmula errada, ou usou uma matéria errada, também no matrimônio. E o fiel tem direito, então, de olhar para aquele matrimônio e pedir à igreja que se investigue. Se aquele casamento realmente aconteceu ou não aconteceu. Não é anulação, a igreja não pode anular, Jesus disse que não pode anular. Mas é um reconhecimento de que não houve, de fato, um matrimônio. Em alguns casos, isso existe. Em outros casos, dependendo das circunstâncias, não vou entrar em detalhes, mas a igreja pede continência. Se não é possível que um deixe o outro por N situações graves, então a igreja recomenda aquilo que São João Paulo II chamava de casamento josefino. Isso está na Familiares Consórcio de João Paulo II. Viver como se fossem irmãos.
estão coabitando sobre o mesmo teto, mas vivem como irmãos. Neste caso, em algumas circunstâncias, podem até receber a comunhão e a confissão, porque fizeram o propósito de viver. É casamento josefino, por quê? Porque é o casamento de São José e Nossa Senhora. Em outras situações, que cada um vai viver a sua vida. Ficar livre e deixar o outro livre. Cada situação é uma situação. Entende? Então aqui, só estou dizendo essas coisas. Claro que na verdade, cada situação precisa ser acompanhada caso a caso. Entendeu? Mas eu acho que eu nunca disse todas essas coisas como eu estou dizendo até então. E acho que precisa esclarecer. Porque às vezes as pessoas se sentem sem um caminho e não sei o que fazer e não busca. E aí às vezes a gente também não sabe se ajudar. Mas para todas essas situações, todas que eu disse, quem reza se salva. Quem busca a Deus não se envergonha. Quem busca a Deus não se envergonha. Não desanimemos. Por isso que nós estamos em oração. Por isso que nós estamos pedindo a Nossa Senhora, a nossa mãe, que intervenha e que ajude as nossas famílias, seja quais situações elas estejam vivendo, sejam quais tentações elas estejam vivendo, para que cada um seja acolhido de acordo com a sua necessidade. E essa nossa mãe, a seu tempo, saberá dar a resposta para cada um, na perseverança. Quem perseverar até o fim de Jesus, será salvo. Então perseveremos, não desanimemos, não nos afastemos, não nos desesperemos. Nosso Senhor quer nos dar uma solução. Nosso Senhor não vira as costas para nós, quando nós pecamos. Muito pelo contrário, Ele estende a sua mão e nos chama. Busquemos o Senhor, porque quem busca o Senhor, o encontra. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.